Olá, pessoas, vamos continuar nossa matéria aí, tá? Vamos falar agora do momento de inércia de corpos rígidos, né? Quando um corpo gira em torno de um eixo, né? Então vamos considerar aqui uma batata, a nossa querida batata. Então, está aqui, selo batata de qualidade. Então vamos botar aqui um eixo, esse eixo aqui, que é basicamente você espetar a batata. Vamos fazer uma batata assada. E vamos fazer essa batata girar aqui com velocidade ômega. Todo mundo gira junto, né? Por isso que a velocidade ômega é a mesma para todo mundo, né? Em torno desse eixo. Basicamente, um espeto de churrasco girando ali, né? Tipo aquele que você vê nessas churrascarias profissionais, tá? Então, vamos falar da fisionomia do churrasco agora, né? 8 horas da noite, todo mundo com fome. A gente falando de churrasco, mas tudo bem. Né? Então, qual vai ser o momento de inércia desse? Ora, vamos fatiar a batata só mentalmente, senão ela cai na churrasqueira, né? Vamos fatiar a batata mentalmente. Pronto, a gente fatia ela e agora a gente tem vários pedacinhos de batata, tá? Então a gente tem esse pedacinho aqui é 1, esse pedacinho aqui é 2, esse pedacinho aqui é 3, esse pedacinho de cá é o 4, esse aqui é o pedaço M. Então temos vários pedaços de batata, todos eles têm a mesma velocidade ômega, né? Mas cada um tem uma distância diferente ao eixo de rotação aqui que está desenhado. E também cada um deles tem uma massa diferente, que eu não cortei esses pedaços iguais, né? Então o momento de inércia deles nada mais é do que a somatória em I do MI, ou melhor, do delta MI, né? Que é um pedacinho da batata, vezes a distância ao eixo, né? Ao eixo I ao quadrado, né? Isso vai dar um bom resultado com o momento de inércia dessa batata, mas não vai ser um resultado perfeito. O único jeito de ser um resultado perfeito é eu fatiar essa batata, né, bem fininha, bem petitinho, uns cubinhos bem petitinho, né, e tomar o limite, né, tomar o limite quando esse N vai ao infinito, né, e esse delta M se torna simplesmente uma densidade de massa ρ, né. Então, ou melhor, não torna densidade de massa ρ não, né? Se torna um infinitesimal de massa dm. Então, um momento de inércia, nesse caso, é integral sobre todo o volume da batata e dm, distância ao eixo ao quadrado, tá bom? Então, esse é o momento de inércia, né? Agora, é difícil integrar no volume em relação ao dm. É mais fácil integrar no volume em relação a grandezas de distância, né? Porque o volume nada mais é do que x vezes y vezes z, né? Então, vamos substituir aqui, lembrando, definindo, né? Não sei se eu defini ainda, mas vou definir aqui uma densidade de massa, tá? Então, ρ é massa sobre o volume ou dm sobre dv, no caso que não é constante, né? Pode ter mais massinha perto do eixo e menos massinha mais longe do eixo, né? Pode ter mais massa, né? A densidade de massa não precisa ser constante. Em geral, a gente vai considerar só constante, tá? Então, na maioria dos casos, o ρ é simplesmente massa sobre o volume, né? Então, se eu tenho uma massa de 10, um volume de 10, a densidade é 1, né? Então, eu posso mudar, né? Através dessa fórmula aqui, né? Peraí. Opa! Então, através dessa fórmula aqui, eu posso simplesmente escrever dm, né, só multiplicar cruzado aqui, como sendo a densidade de massa, que é uma grandeza constante, né, m sobre v, vezes dv, né? Então, nada mais é do que m sobre v dv. E agora, eu substituo no momento de inércia. Então, momento de inércia travou aqui, né? Momento de inércia que é igual a integral de dm r ao quadrado, ele é a integral de ρ r ao quadrado dv, tá? Porque o dm é ρ dv, tá beleza? Ou ainda,
é igual a integral de massa sobre volume, R ao quadrado, dv. Esse R não é o vetor posição, e sim a distância ao eixo de rotação, tá bom? Então, é assim que calcula o momento de inércia. Vamos fazer o exemplo, tá? Vamos fazer o exemplo clássico. Uma esfera que é oca por dentro, mas não é oca toda, não é uma casca esfera. É uma esfera que é oca por dentro, né? Então, de 0 até R1 não tem nada, e de R1 até R2 tem matéria, né? Então, daqui. Então, é isso aqui, ó. Então, né? Aqui em azul tem massa, e lá no centro não, tá? Então, é isso aqui. Então, daqui até aqui R1 e daqui até aqui R2, tá? Então, momento de inércia de uma esfera maciça de raio interno R1 e raio externo R2. Então, momento de inércia de uma esfera maciça de raio interno R1 e externo R2. Então, vamos considerar, claro, todo momento de inércia em relação ao eixo, né? Que eixo que vai ser esse? Né? Por um eixo que passa pelo seu centro. Né? Em relação a um eixo que passa pelo seu centro. Tá? Então, vamos botar o eixo aí, né? Tem que se passar bem pelo centro da esfera, né? Então, faz de conta que passou pelo centro da esfera aqui. Né? Então, ela vai girar em torno do seu eixo assim. Basicamente é o planeta Terra girando aí, né? Então, isso vai dar o momento de inércia em relação a esse eixo, né? Então, vamos considerar aqui os bases, né? Tem uma massa M, então, massa M. E qual que é o volume dessa esfera? O volume dessa esfera, então, o volume dessa esfera, como ela só tem entre massa aqui entre R2 e R1, ou melhor, entre R1 e R2, né? Então, é o volume da esfera maior menos o volume da esfera menor, né? Então, a gente pode escrever assim, 4/3 de π R2 ao cubo menos 4/3 de π R1 ao cubo, ou simplesmente 4/3 de π R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Tá. Então, vamos calcular o momento de inércia disso aí. Então, o momento de inércia I é integral de M sobre V. Então, é M sobre V, que é isso aqui. Então, 4π, né? Então, R2 ao cubo menos R1 ao cubo. E o 3 sobre, né? Integral da distância ao eixo ao quadrado vezes a integral de volume, né? Então aqui a gente vai integrar naturalmente em coordenadas esféricas, né? Então vamos integrar de 0 a π no ângulo θ, que é o ângulo azimutal. Vamos integrar de 0 a 2π no ângulo polar, que faz o equador, e vamos integrar de R1 até R2, que é onde tem massa, né? Então, I é igual a 3m sobre 4π R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Integral tripla de R. Vamos começar de 0 até π no θ, de R1 até o R2 no R, e de 0 a 2π no φ. Né? Então, θ é esse aqui, ó, que vai dar do céu até o inferno, né? 0 a π. O φ é o equador, e o R é a distância radial, né? Saindo do centro. Do que? Do RE, é o eixo em relação de rotação, que nesse caso aqui é o eixo Z, né? Então é o eixo Z aqui.
Então, qual a distância de qualquer ponto até o eixo Z aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Então, se eu pegar aqui como sendo a origem do sistema, né? Aqui é o 0, 0, 0, 0, e o vetor posição ir para qualquer ponto aqui arbitrário, né? Então, esse é o ponto P. A distância desse ponto P ao eixo Z é essa aqui, ó. Né? E esse aqui, ó, é o meu eixo θ. Né? Então, nada mais é do que o vetor R vezes o seno de θ, né? Que é o cateto oposto ali. Então, minha distância ao eixo, no caso dessa esfera, que gira em relação ao eixo Z, é R seno de θ. Isso está ao quadrado, porque está ao quadrado aqui. Vezes dV. O dV é o jacobiano. Qual que é o jacobiano em coordenadas esféricas? Jacobiano em coordenadas esféricas é R ao quadrado, seno de θ, dφ, dr, dθ. Tá? Então, isso aqui é o momento de inércia da nossa esfera maciça de raio interna R1 e raio externa R2. Se vocês não entenderam alguma passagem, eu sugiro que pausem o vídeo, voltem o vídeo, porque senão daqui para frente só complica, né? Que agora, na verdade, acabou o problema, né? Fisicamente, o problema está resolvido. Se você jogar esses dados do computador, ele faz. Mas tem que saber montar. Até aqui tem que saber chegar, porque o computador não sabe. Se você falar para ele assim, computador, me calcula o momento de inércia de uma esfera de raio interno R1 e raio externo R2. Ele não entende. Você tem que montar o problema para ele. Então você monta o problema para ele, né? Ou seja, bota seus limites de integração certinho, bota o jacobiano certinho, entende por que, a distância ao eixo é isso aqui, né? E aí ele faz, tá? Então vamos fazer. Vamos integrar. Integrar isso aqui no φ é muito fácil. Nada aqui depende de φ. Simplesmente vai aparecer um 2π, tá? Então aparece um 2π. Ele corta com esse 4π de baixo, tá? Sobra um 2. Então fica 3m sobre 2 R2 ao quadrado, ao cubo, menos R1 ao cubo. Integral de 0 a π. Integral de 0 não, né? De R1 até o R2. Do que? Aqui tem um R ao quadrado, vezes esse R ao quadrado, vai dar um R à quarta. Vezes, vou deixar assim, seno ao quadrado de θ vezes seno de θ. Depois eu explico por que eu vou fazer isso. dφ dr. Ou melhor, dφ já foi, né? Então dr dθ. Integrar isso aqui no R também é fácil, né? A hora que eu integrar isso aqui no R, vai aparecer um R2 à quarta menos um R1 à quarta. À quarta não, né? A hora que eu integrar isso aqui no R, vai aparecer um R a 5 sobre 5, né? Vai dar um R a quinta sobre 5, avaliado de R1 até R2. Então, R2 à quinta, menos R1 à quinta. Então, a integral disso aqui vai dar R5 sobre 5, avaliado de R1 até R2. Então, 3m sobre 2 R2 ao cubo menos R1 ao cubo, vezes 1 sobre 5, vezes R2 à quinta, menos R1 à quinta. Tá? Essa é a parte em R. V, né, integral de 0 a π do seno ao quadrado de θ vezes seno de θ. Dθ. Beleza. Então aqui, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 3m R2 à quinta menos R1 à quinta sobre 10 R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Tá? Vezes. Como é que eu integro isso aqui, né? Então isso aqui é fácil. Se eu chamar o seno de θ de U, não vai dar. Sabe o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que falar que o seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Né? Por quê? Porque seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Né? Então, se seno ao quadrado mais cosseno é 1, e se eu jogar o seno para o outro lado, o cosseno para o outro lado, eu tenho que
seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Agora sim. Tá? Então, isso aqui vai dar integral de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tá? Ops. Vezes o seno de θ. Agora sim. Tá? Agora sim. Agora eu vou falar o seguinte. Agora eu vou falar que o seno de θ é U. Então, o du é cosseno de θ dθ. Né? Não. Tem que ser o contrário. Eu tenho que falar que o cosseno de θ é U, porque aí o meu du é igual a menos o seno de θ. Agora sim. Tá? dθ. Tá? Então, vou usar isso aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? 3m R2 à quinta menos R1 à quinta sobre 10 R2 ao cubo menos R1 ao cubo integral de 1 menos U ao quadrado, certo? O seno de θ é U. Vezes seno de θ dθ. Ora, seno de θ dθ vai ser menos du. Então, vezes menos du. Tá? Então, vai ganhar um menos todo mundo. Cadê esse menos aqui? Então, I é igual a menos 3m R2 à quinta menos R1 à quinta sobre 10 R2 ao cubo menos R1 ao cubo integral de 1 menos U ao quadrado du. Quanto que dá a integral de 1 menos U ao quadrado du? Integral de 1 du é U. Integral de U ao quadrado é U ao cubo sobre 3. Tá? Então, isso aqui simplesmente vai dar U menos U ao cubo sobre 3. Agora, a gente lembra que U é o cosseno de θ. E substitui aqui. Né? Então, é o cosseno de θ. Então, I é igual a menos 3m R2 à quinta menos R1 à quinta sobre 10 R2 ao cubo menos R1 ao cubo vezes U menos U ao cubo sobre 3, que é cosseno de θ menos cosseno de θ ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até π. Tá? E quanto vai dar isso aí? Vai dar... vamos trocar esse termo de avaliação aqui para a gente ganhar um termo positivo aqui, tá? Então, se eu trocar, em vez de avaliar de 0 a π, eu avaliar de π a 0, né? Esse aqui fica mais, né? Então mais 3m R2 à quinta menos R1 à quinta sobre 10 R2 ao cubo menos R1 ao cubo vezes. Então, troquei aqui, ganhei um sinal de mais. Então, cosseno de 0 é 1 menos cosseno de 0 é 1 ao cubo é 1, então menos 1/3 menos a parênteses. Cosseno de π é menos 1 menos cosseno de π é menos 1 ao cubo também é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, então mais 1/3, né? Então dá isso aqui. Tá? Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 é 1 ao cubo, menos cosseno de π é menos 1, menos cosseno de π é menos 1 ao cubo, menos 1 ao cubo também é menos 1, só que tem sinal de menos aqui, então dá mais. Quanto que vai dar isso aí? Então, vai dar 1 mais 1, 2, 2, isso aqui dá 2 menos 1 com esse menos 1/3, menos 2/3.
né? Então, 3, 6, 6 menos 2, 4. 4 terços, né? 4 terços. Então, deu 4 terços, né? Então, já vamos simplificar aqui. Vamos simplificar esse 4 terços aqui com esse 3 sobre 10 aqui. Então, esse 3 corta com esse 3. Deixa eu cortar eles. Então, vai embora. Vai embora. E 4 décimos é 2 quintos. Então, a resposta final dá 2 quintos. Tá? Então, I é igual a 2 quintos de M vezes R2 à quinta menos R1 à quinta dividido por R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Tá? Então, esta é o momento de inércia de uma esfera maciça de raio interno R1 e de raio externo R2. Tá? Vamos tomar uns limites agora, né? Supondo que eu quero uma esfera inteiramente maciça, ou seja, não tem aquele buraco no meio. Então, é só tomar o limite quando o R2 for a 0. Então, 100% maciça, né? Então, se o R2 vai a 0, não, né? R1 vai a 0, né? Aí, interno for a 0. Então, se o raio interno for a 0, né? Então, ela é inteirinha maciça, ela não tem mais buraco. Então, esse termo corta, sobra R2 à quinta sobre R2 ao cubo. R2 à quinta sobre R2 ao cubo dá R2 ao quadrado. Então, I é igual a 2 quintos de M vezes o R2 ao quadrado. Então, essa é uma esfera 100% maciça. E agora, se eu quiser só uma casca esférica, né, de uma bola de cabotão, toda a massa está na casca, né? Então, é só tomar o limite quando R1 for para R2. Tá? Então, quando R1 for para R2, eu vou ter uma casca esférica. Ora, quando R1 for para R2, aqui vai dar 0 sobre 0. Né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar derivando. Né? Então, se eu derivar em cima e embaixo, usar L'Hopital aqui, a derivada de menos R1 à quinta dá menos 5 R1 à quarta. Certo? E a derivada de menos R1 ao cubo dá menos 3 R1 ao quadrado. Então, o menos de cima vai cortar com o menos de baixo. Então, vamos só derivar em cima e embaixo para usar o L'Hopital. Então, I é igual a 2 quintos de M, isso não muda, né? Tem nos dois termos. Esse R2 é constante, então, né? Ele não é variável, então ele não vai interferir. Então, aqui vai dar 5R1 à quarta. Então, vezes 5R1 à quarta sobre, derivando aqui, 3R1 ao quadrado. Sobre 3R1 ao quadrado. Tá? Então, esse 5 corta com esse 5. Esse R1 ao quadrado corta com esse R1 à quarta. Sobra só R1 ao quadrado. E faz ele virar R2. Né? Então, vai dar 2 terços de M R2 ao quadrado. Né? Pode olhar que as dimensões estão corretas. Né? E pode olhar que a minha esfera, que tem só uma casquinha, igual eu falei na última aula, ela tem um momento de inércia maior do que a esfera maciça. Tá? Então, o que eu falei era verdade. Né? Então, essa aqui é uma casca esférica. Tá? Então, é assim que calcula os momentos de inércia. Tá ok? Vou botar aqui uma tabelinha para vocês verem. Então, tabelinha para vocês verem. Tá aqui, ó. Vários objetos, tá? Então, vou tirar o zoom aqui. Quem quiser pausar, pausa. E agora vou passar por eles, né? Então, por exemplo, né? Um anel em torno do eixo central, mr ao quadrado. Um cilindro ou
um anel grosso, né? Então, ó, raio interno R1, raio externo R2, igual a nossa esferinha lá, só que não é uma esfera, né? É um cilindro. Cilindro ou disco maciço, né? Em torno desse eixo azul aqui, tá? Então, cilindro ou disco maciço, mas em torno desse eixo aqui, né? Então, pode comparar que eles são diferentes, né? Um é um eixo central, no eixo de simetria, e o outro ele passa pelo centro aqui, mas, né? É um diâmetro central, né? Uma barra fininha, né? Que não tem espessura sobre um eixo que passa pelo perpendicular a ela. Aqui, ó, a esfera maciça, 2/5 de mr ao quadrado, igual eu falei para vocês. Casca esférica, 2/3, igual eu mostrei para vocês. Um anel agora em torno desse eixo aqui. E finalmente uma placa quadrada de lado, quadrada não, né? Retangular de lados A e B, né? No eixo que passa por aqui. Então esses são os principais momentos de inércia, tem vários, né? Só você usar, né, a integral de dm r ao quadrado, né? Quando o objeto for igual a esse, né, que ele não é um volume, então em vez de você integrar no volume, você integra na área. Esse aqui, em vez de você integrar no volume, você integra só na linha, né? Então, esse aqui é bidimensional, esse é unidimensional e esse aqui é tridimensional, esse também é tridimensional, tá beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos encerrar a aula por aqui, tá? Agora que vocês já viram tudo, eu vou comentar que esse tipo de cálculo eu não vou pedir na prova, tá? Vocês podem ficar tranquilo, mas eu precisava mostrar para vocês os cálculos e eu precisava que vocês prestassem atenção, senão todo mundo ia pular a matéria. E vocês vão voltar nesse vídeo quando fazer a estática, porque lá precisa. Tá, a próxima vamos falar sobre o teorema de eixos paralelos, que é importante. E aí vamos aplicar essas coisas, né? Até agora a gente calculou o momento de inércia, mas para que serve o momento de inércia, né? Vamos ver na próxima aula para que serve o momento de inércia, tá? Vamos calcular polias com massa, depois vamos calcular discos rolando uma esfera colocada no alto de um morro para ela girar, tá? Então, a gente vai ver essas coisinhas. Então, nos vemos na próxima aula.